Vamos lá. A senhora queria o quê, irmã Francisca? No evangelismo, o senhor falou assim, você traz na segunda-feira que eu vou ver quando, se é para distribuir ou não, o senhor vai... Então, a do evangelismo já pode distribuir a prova para vocês, ou vocês querem primeiro entregar de reumatologia? Para mim, sem condições. Até na de segunda-feira eu não sei se eu vou conseguir entregar, porque eu tenho congresso esse final de semana. Então fica muito corrido. Eu tenho que sair as irmãs amanhã, eu tenho as coisas para agilizar. A senhora quer levar? A senhora faz? Eu entrego tudo de uma vez, então. Não, tá bom. A senhora distribui para quem vai fazer. E aí o irmão Daniel, a senhora já falou com ele sobre a prova? Falei da hematologia, mas ele falou que ele não quer fazer não, até porque também ele chegou no... Tá, pegou no finalzinho, né? Pegou o finalzinho. Realmente eu não aconselho a fazer, não. Então, mas no evangelismo ele pode fazer, né? Mas eu devo ter essa prova, essa revista lá, assim, a hematologia, a doutrina do pecado. A apostilazinha. Então, aí vocês fazem, pode distribuir, aí vocês fazem, aí faz no tempo de vocês, me entregam, que a gente está no mês de novembro ainda, aí eu mando, em dezembro, eu mando essas duas de reumatologia e evangelismo para ele o resultado. Aí a de dezembro, se a gente conseguir fechar, se não conseguir fechar de dezembro, a gente vai ter que terminar em janeiro. Aí eu dou aquelas duas que estão faltando, aí vocês no meio tempo lá de férias de final de ano, vocês fazem essas duas que estão atrasadas. Aí quando voltar a gente faz mais duas e vocês fazem a outra. Ou faz uma só e junto com a outra que a gente vai fazer, que vai terminar em dezembro. A gente tem que fazer isso assim, tá bom? A gente vai ganhando tempo. Página 18. Vamos continuar sobre Atos dos Apóstolos. Nós terminamos falando sobre a espécie de pregação. Que a pregação trouxe unidade. A última palavra, o último texto que eu lembro foi o que aconteceu. Lembra que eu fiz um paralelo com o texto de Barnabé e o casal? Quem lembra? Sim. Que eu falei para vocês que uma coisa estava ligada na outra. Tá lembrado disso, irmão Giovanni? Lembrado de Ananias e Safira e Barnabé? Vocês estão lembrados, né? Então é isso. Então vocês estão com a memória boa. Tá bom? Isso é bom. Agora a gente vai começar na página 18. Quem pode ler? Como crentes. Amém. Como crentes, professamos dar tudo a Cristo. A condição que ele estabelece para discipulado é uma submissão completa. Renúncia a tudo quanto tens e segue. É a sua condição. Estamos debaixo, deixando de entregar algumas coisas a Cristo, somos hipócritas em nosso testemunho. O poder do testemunho dos apóstolos residia no fato de suas vidas serem uma confirmação da vida do Cristo ressuscitado. A atitude do mundo hoje é a de quem quer ver para crer. Aqueles cristãos primitivos mostravam ao mundo quem eram. Vocês mostram para sua vida, por sua vida e conduta que é cristão? É uma pergunta. É. Aí a gente faz uma reflexão. Como é que a gente está? Né? É uma reflexão para nós mesmos. Como é que será que as pessoas olham para nós e ele é cristão? Lembra lá em 2 Reis, Eliseu passando e a sunamita falou o quê? Vai ali, um verdadeiro homem de... Será que falam isso de nós? Porque porque assim, irmãos, eu costumo dizer, a minha mulher estava falando comigo, né? Algumas coisas, eu falei para ela, aconteceram algumas coisas que ela... E aí eu falei para ela, minha filha, nem todo mundo que está na igreja é a igreja. Então é isso, sabe, irmão? Então às vezes a gente não pode se escandalizar com alguma... Duas no meio do povo de Deus, duas igrejas. A igreja verdadeira, a igreja que é a igreja mesmo, a igreja... E a igreja que é a igreja tipo, ela parece uma ilustração muito boa que Jesus dá. Lembra que um momento que Jesus sentiu fome? Ele sentiu fome e foi procurar um figo na figueira. A figueira tinha folhas, estava bonita, mas não tinha fruto.
E olha só como está tudo ligado. Em certo momento ele falou assim, nós conhecemos a árvore e não pelas folhas. Porque tem árvore que é parecida às folhas. Mas só vai saber qual árvore que é comendo o fruto dela. Trigo e o joio também. Não, e o trigo é mais terrível ainda, porque o trigo é muito parecido com o joio. É idêntico. É idêntico. Só conhece mesmo o agricultor. Por isso que os homens que trabalharam para o Senhor na parábola dizem assim, o Senhor quer que nós arranquemos? Ele falou, não. Lembra que eu falei que nenhum de nós pode arrancar ninguém? Porque Jesus na parábola diz assim, ó, o Senhor fala para os servos, ó, não arranquem, porque vocês podem arrancar o trigo junto. Porque se nós tirarmos o joio, pode entristecer aquele que é trigo. E aí ele faz parar. Por quê? Porque a seta vem na mente dele assim, ó, se fez isso com ele, pode fazer com você. Sai logo antes que faça com você. Você entendeu o cuidado que Jesus tem? Por isso que eu sempre falo, nós não temos autoridade nenhuma de jogar ninguém para fora. A gente prega a palavra, até limpar ele. Se não limpar, é ele Deus. Porque vai chegar uma hora que ele não vai aguentar, ele vai ter comichão nos ouvidos. Aí ele vai procurar doutores conforme o seu ventre. Os mestres conforme a sua concupiscência. Então é isso. Aí eu falei para ele, não, meu filho, não esquenta a cabeça com isso não. Deixe que o agricultor vai fazer a poda. É ele que vai fazer a colheita. Lembra que eu falei sobre a rede, que a gente leu aqui? Nós lemos a parábola da rede, não lemos? Que o barco vai até o outro mar e vem arrastando a rede. Aí vem toda a espécie de peixe. E quem é que vai separar? É só na praia. E na praia é o especialista que tira. Às vezes não são os pescadores que puxam a rede. São os especialistas. E quem são os especialistas? Aí Jesus explica assim será os anjos. Porque quem vai dar ordem para os anjos? Lembra? Que em certas parábolas ele diz assim, e dirá aos seus servos, lançai-o fora, num lugar onde vai ter choro e ranger de dentes. Então, irmãos, vamos com calma no nosso julgamento. Acho que nem é no julgamento. No julgamento a gente tem que julgar mesmo. Mas nas nossas atitudes. A gente tem que refrear. Eu fico observando assim, pastor, uns tempos para cá, uns tempos para Rapaz, esqueci de pôr aliança. Trabalhei sem aliança e tirei. Eu tiro. Jesus tinha bastante pastor conselheiro, mas não tem mais. Ele sabe que você é, ele vê você não vê, mas não te chama para aconselhar. Não tem conselheiro mais. Não. A realidade você está um pastor conselheiro. Então, Na frente, pastor Paulo, mas o pastor leva tudo para ele e ele, né, Francisco? Até para consagrar alguém, Sim. é separado, aí o pastor faz a reunião com ele, e como mais é devido, e depois o pastor Paulo conversa com a pessoa. Ele é o conselho, faz parte do conselho, juntamente com o pastor Gilberto. Então, o pastor Paulo é uma pessoa de sabedoria, irmãos, que eu sempre falo, né? Ele é meu professor. Ele me deu uma aula sobre o livro de Daniel uma vez lá na oficina, logo quando a gente se conheceu. Isso já vai para Ele não está vindo mais aqui. Ele está internado. Está internado esses dias. Ele já não enxergava mais. Então a gente. Pedindo oração pelo próximo. Sim. Irmã. Eu lembro de Eliseu. Eliseu estava na cama e estava profetizando. Se você pegar o final de vida de Eliseu, era assim. Estava profetizando. E o homem ainda falou assim, lança a flecha com força. E o homem lançou assim, bem fraquinho. Ó, como você lançou fraco, você vai alcançar pouca coisa. Olha, irmão, a unção do homem. Aí os ossos dele ainda tinha tanta unção que ressuscitou um homem. Vamos lá. Aí eu deixo para lá, que senão a gente sai da linha aqui do negócio. Vamos lá. Entenderam? Aí, o testemunho. O poder do testemunho. Pode ir lá, irmã Rita. Continua. Quando se operavam sinais e prodígios, as multidões vinham para ver. Quando o Espírito Santo estava presente, o povo via o poder de Deus. O mesmo acontece hoje. Quando as igrejas apresentam Cristo em sua formosura e o Espírito Santo em seu poder, o povo vem. Cristo atrai todos os homens. Os milhares, em geral, produzem conversões.
Quando o milagre das línguas aparece, a multidão afluía. Quando Pedro e João curavam um homem junto à Porta Formosa, o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando o milagre do julgamento veio sobre Ananias e Safira, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Assim vemos exemplos em todo o livro. Milhares de artigos têm sido escritos sobre como levar os crentes a trabalhar nas igrejas. Haverá atitude e abundância na igreja. Quando dermos lugar ao Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que trabalha. Grife isso aí, irmão. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que trabalha. Ela não dá trabalho, ela trabalha. Exatamente. E outra coisa, quando verdadeiramente ela está guiada pelo Espírito Santo, qual é o maior foco dela? Almas. Exatamente. Anota, põe embaixo assim, ó, o foco dela, põe um adendo aí embaixo, escreve embaixo desse último parágrafo assim, ó, o foco da igreja cheia do Espírito Santo sempre será almas. Sempre será almas. Se é festa, é para ganhar almas. Se é congresso, é para ganhar almas. Se é uma oração que vai fazer aqui, é para ganhar almas. Aí Pedro e João acabam de pregar, depois de Atos 3, aí a gente vai continuar. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, prenderam os apóstolos e recolheram a prisão pública. Vemos novamente que o trabalho maravilhoso dos apóstolos provocou a oposição do Sinédrio, um tribunal de 70 juízes. Um grupo de pescadores ignorantes levantaram-se para ensinar, e as multidões os ouviam e seguiam. Esta é a razão de Sinédrio estar perturbado. Apesar de os apóstolos terem sido açoitados e proibidos de pregar, sentiam-se felizes por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Suas palavras mais ousadas acham-se nesta declaração: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aqui tem um grande equívoco no meio dos crentes, né? Que tem muitos que eles não conseguem entender esse versículo. Ah, não, o pastor deu uma ordem, aí desobedece o pastor porque é homem. Tem muita gente que leva. Nós já passamos por essa experiência aqui de pessoas. Inclusive usar esse versículo. Então, aí é que tá. Aí tem que ver o contexto, lembra? Por isso que eu falo, você tem que ler o contexto, porque um texto fora do contexto vira pretexto. Vamos ler. Para quando a pessoa vinha com essa conversa, o que aconteceu para Pedrão falar isso? Então. O que aconteceu para Pedrão falar isso? Porque quem está falando isso é Pedro. É o líder, não é o liderado. Vamos lá, Atos 5. 29. Eles foram contra o Espírito. Então, por quê? Porque eles falaram, o Sinédrio falou, os indicou para eles parassem de pregar Jesus Cristo. Vamos lá. Olha, eles estavam presos aqui, ó. Logo depois, mais um certo varão, chamado Ananias, então, ó. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, 5:17. Vamos lá? Todos acharam? Atos 5. Atos 5, 17 em diante. Lê aí, irmã Leide. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se De quê? de inveja. Então, eu grifei isso aqui, ó, quando eu estava ensinando Atos. Porque é inveja que molda, que motiva muita coisa. Às vezes as pessoas, olha, a multidão que estava ouvindo aqueles pescadores era muito superior à multidão que ouviu os sacerdotes e os saduceus. Você entendeu, irmã? A minha igreja está mais vazia que a dele e eu sou formado. Entendi.
Vocês entenderam? Porque esse pessoal do Sinédrio era formado. Era teólogo acima era o suprassumo. Aí chegou um pessoal simples, um pescador, cheio do Espírito Santo, começou a pregar e a multidão ia ouvir. Aí criou inveja. Ó, tá até verde aqui, ó. Ó, irmã. Vamos lá, continua, irmã Neide. É só para vocês verem qual o motivo da perseguição. Pode ir, irmã. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo Eita, abriu Jesus. as portas da prisão e tirando-os para fora disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltando, lo anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Pode continuar, irmã. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Eita. Então, vocês viram? Eles saíram da prisão de uma maneira milagrosa. Eles encontraram eles aonde? Eis que os homens encerrados na prisão estão no templo. Eles não estavam mais na prisão, estavam no templo ensinando. Pode continuar, irmã. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Entenderam? Olha só o contexto. Por isso que as pessoas têm que ver o contexto e o texto. Aí quando alguém falar isso para você, vocês ficam: irmão, você sabe o contexto? Porque Pedro falou isso? Pedro tinha acabado de tomar paulada. E mesmo assim estava pregando o evangelho. Aí foram falar para ele: não, a gente não já mandou? Ele falou assim: não, mas cabe mais nesse ponto obedecer a Deus do que aos homens. Porque a liberdade cristã, é o que Pedro está falando, é sobre pregar a palavra. Agora, nós não estamos sujeitos às leis dos homens? Claro que estamos. A gente, não é verdade? A gente, por exemplo, eu para dirigir eu não tenho que estar com a carteira em dia, meu carro documento em dia, eu tenho que obedecer à lei de trânsito. Essa parte a gente tem que obedecer, né, irmão Jovem? Não é, irmão Daniel? Agora, pregar o evangelho ninguém pode me impedir, porque o homem não pode falar para mim: você tem que deixar. Não pode, porque aí eu vou obedecer a Deus. É isso. Aí a pessoa fala assim: não vou obedecer o pastor porque ele é homem. Não, irmão, você está doido. Você está doido. É uma coisa que está debaixo da ordenança bíblica. Pode falar, meu. Por isso o pastor Alan Chaves, ele às vezes pega lá na cidade, ele falou que está pegando quase dentro da igreja, no pátio da igreja da Sé. As autoridades mandam ele descer, sair. Ele sair, pegar para lá da Catedral da Sé. Pega Jesus. Não, porque assim, a gente não pode entrar onde a gente não é convidado.
O espaço público é espaço público. Agora você não pode entrar numa... Ele estava só na escada. Então, ali já faz parte da catedral. Entendeu? É igual a sua calçada. A calçada da sua casa faz parte da sua casa. Entendeu? Pela lei, a calçada já faz parte da sua casa. Por isso que eles tiram. Entendeu? Então a pessoa tem que ter entendimento do que até onde ele pode ir. Tem gente que abusa, né? Eu sou servo de Deus e eu tenho que fazer. Não é assim. Não. Eu tenho que respeitar o espaço do outro. Eu não posso ser evangélico, eu não posso. Vocês viram que Daniel ele se meteu na festa do rei? Não participou. Mas quando o negócio apertou, quem eles foram chamar? Então ele entrou porque ele foi convidado. Para quê? Para resolver um problema. Ninguém está conseguindo ler. Tá bom. Deus vai me dar. E o que tiver escrito eu vou te falar. Amém, irmãos? Então é isso. É só para a gente ler sobre esse ato. Foi convocada uma reunião da igreja. Vai lá, irmão. Foi convocada uma reunião da igreja. E 7 membros foram eleitos diáconos. Havia agora 2 ofícios na igreja. Um era da pregação e o outro da oração. Os líderes da sinagoga não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com ele falava. A ira deles transformou-se em ódio homicida. Estevão tornou-se o primeiro mártir da igreja cristã. Podemos atribuir à morte de Estevão, sem dúvida, as primeiras impressões que os seguidores de Cristo causaram em Saulo. Então, aqui, olha só, de uma necessidade da igreja, que precisava de alguém para cuidar das viúvas, Pedro falou, então escolha entre vós. Você viu que interessante que Pedro não diz, eu vou escolher, nem a diretoria? Ele diz, escolham entre vós. Os diáconos, irmãos, eles já fazem a parte da diaconia. A igreja já vê ele como diácono. Os irmãos, o pastor, ele só impõe as mãos. Eu estava falando sobre isso com a irmã hoje. Eu tenho 12 anos que eu recebi a unção de diaconisa. E eu fui questionar o pastor, porque eu nunca tive essa ambição de querer. Eu só sempre quis fazer a obra de Deus. Sempre, quando eu vim para o evangelho, era o que eu queria. E eu fui perguntar para o pastor por que ele me ungiu, se eu não fazia questão. Ele falou, porque você está sendo ungido daquilo que você já faz. Porque eu já abri a igreja, já limpava a igreja, eu já ajudava a servir ceia, já fazia todo, visitava, e falou assim, então só vai ser confirmação na terra daquilo que Deus já fez no céu pela sua vida. É exatamente isso. A igreja já vê. É por isso que às vezes você vê pessoas atuando como presbíteros sem ser presbítero. Tem gente. Eu conheci gente. Sim. E tem gente que segura o chamado do irmão pela mesma coisa que nós vimos em Atos. Infelizmente, irmãos. Pedro só as características, né? Cheio do Espírito Santo, com bom testemunho e sabedoria. Mas aí a igreja sabia quem era. Então são eles lá, os 7. Vamos lá ver os 7 quem são? Atos 6. Olha só. E os 12, convocando a multidão, dos discípulos disseram, versículo 2: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e estivemos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre 7 varões de boa, cheios do e de, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Aí ele diz, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram, olha só, Estevão, homem cheio de e Filipe, e Prógoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Não, mas os nomes deles, né, é difícil. Sim, Parmenas. Prosélito, né? O prosélito, o Nicolau é um prosélito, olha só, ele era um judeu, convertido ao judaísmo, que se converteu ao cristianismo. Porque o prosélito, toda vez que vocês lerem um prosélito, vocês entendam isso. Era um gentil que se converteu ao judaísmo. Prosélito é isso, é um judeu
era um judeu, perdão, era um gentil que se converteu ao judaísmo. E aí, por isso que eles falam, porque assim, eles põem essa característica para quê? Para as pessoas que estavam lendo na época, saber quem era. Que às vezes tem pessoas com o mesmo nome. Então, sabe, não é, você entendeu, irmão? Por exemplo, se tem o mesmo nome que o senhor, o Giovanni, e é outro Giovanni, por exemplo, lá do IP, vamos dizer, que Giovanni que é lá do Efraim? É o Giovanni que mora no IP. O senhor mora onde? Eu moro aqui na Teodoro. Então, aí não é o que mora na Teodoro, é o que mora no IP. Aí eles dão essa característica para a pessoa saber quem é verdadeiramente as pessoas. Ah, entendi. Meu esposo fala para mim, né, que tinha muito Jesus, né? Sim. Muito Jesus, muitos nomes repetidos, né? É. E cada um é Jesus, por exemplo, Jesus de Nazaré. Né? Aí Então. tinha Jesus, não sei de onde. Aí o Bar Jesus era terrível. Vocês entenderam? Então é isso. Tem uma coisa aqui sobre Nicolau, mas aí fica mais para frente quando a gente for estudar em Apocalipse. Vocês já estudaram Apocalipse? Não. Então, quando a gente for estudar, aí eu falo sobre isso. Não, mistura tudo aí, a gente não... deixa para lá, deixa para chegar. Vocês entenderam? Aí, o Estevão começa a pregar, ele é cheio do Espírito Santo. E sabedoria. Aí a gente vai entender por que ele dá aquele discurso tremendo. Depois ele lê em casa o capítulo 7. O capítulo 7, ele tem, irmãos, 60 versículos. 60 versículos. Esse menino, esse rapaz, ele dá uma aula de história dos hebreus. Não, mas ele não dá aula só, não é assim. Eu sou fichinha perto dele. Porque ele dá aula para os sacerdotes. Ele pega e esfrega na cara deles toda a história deles mesmos. Aí ele vem de Abraão para chegar em Cristo. Passa pelos reis, passa pelos juízes, passa por tudo. Passa pelos profetas e vem. Mano, aí o povo ficou rangendo os dentes de raiva. Porque o rosto dele brilhava como se fosse de anjo. Falou, vamos matar, porque senão, se ele está pregando, ele vai tomar todo mundo agora. Aí apedrejaram. Mas assim, vocês vão ler, não dá para a gente ler agora, que senão a gente... Mas vocês leem em casa, depois vocês vão ver, vocês vão ficar maravilhados com a história desse rapaz. Vamos lá. Lê, irmã Rita. Preso, interrogado. O martírio de Estevão. Preso e interrogado pelo Sinédrio, Supremo Tribunal da Nação Judaica, presidido naqueles dias pelo sumo sacerdote. Estevão expôs o seu caso sobre a forma de uma resenha histórica, como era costume entre os judeus. Os dois principais temas de seu discurso são: primeiro, o que a nação, a partir dos dias de Abraão, nunca se preocupou em fixar-se num lugar da terra uma tenda móvel. Por conseguinte, seria mais de santuário do que um edifício permanente. E segundo, que a nação, a partir de Moisés, sempre se rebelara contra Deus e se opusera aos seus mensageiros, numa série de atos que culminaram em matar o justo. Dificilmente se podia imaginar houvesse uma linha de argumentos menos adequados a apaziguar aquele juiz. Após uma ou duas interrupções da ira que Estevão enfrentou com verdadeiro gênio profético, foi impedido de terminar seu discurso. Lançaram-no fora do edifício e apedrejaram-no. Se sua morte foi um simples ato de lixamento legal ou um excesso de jurisdição da parte do Sinédrio, não está bastante claro. Provavelmente, tanto foi uma coisa como outra, se bem que a ratificação do procurador fosse tecnicamente necessária para a execução, ele no momento estava em Cesareia, sua residência costumeira. Caifás e Pilatos, certo de que se estendiam mutuamente em virtude do que se confiava, que este último fechasse os olhos quando isso convinha. Então o que acontece? Foi uma morte sem autorização do procurador de justiça. Não foi? Então foi uma morte ilegal.
Porque não levaram para o procurador analisar o caso e julgar. Parecia com a morte de quem? Jesus. E o que ele fala? Quando ele está sendo apedrejado? Perdoa que eles não sabem. E o que Jesus falou na cruz? A mesma coisa. Oh, Jesus. Irmão. É o Cristo vivendo em nós. É o Cristo. Eu acho que Estevão, acho que ele respirava Cristo. Ele assim, ele exalava Cristo. Acho que foi isso que o Espírito Santo tomou a vida dele, de tamanha forma, na hora da pregação, na hora da sua explanação, que aí o povo falou assim, rapaz, vamos matar ele. Se o Pedro fez aquilo que já fez, esse rapaz aí vai levar todo mundo, nós vamos ficar sem. Porque assim, a gente vai ver depois, mais para frente, o que levou também. Por isso que às vezes a gente vai falar, não vou falar não, porque senão é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com Jesus. A morte de Jesus também foi por isso, por inveja. Lembra que acho que eu cheguei até a comentar aqui, porque eles disseram assim, ó, o povo está seguindo ele. Está seguindo demais. Vamos matá-lo, porque senão Herodes pode tirar a gente do nosso carro e colocar ele. Então a morte de Jesus foi antes de tudo política. Antes de tudo não. Antes, no plano humano, vamos dizer assim, o plano espiritual estava tudo dentro da ordem e da dominância suprema de Deus, né? Sobre a onipotência de Deus. Nada foge do poder dele. Testemunho da Judéia e Samaria. Pode continuar, irmã Rita. Página 20. Os discípulos tinham sido testemunhas em Jerusalém, mas Jesus disseram que deviam ir à Judéia e Samaria. Os guias religiosos julgavam estar fazendo a vontade de Deus ao procurarem acabar com o cristianismo, matando os cristãos. Paulo disse: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus de Nazaré. Sem saber, Paulo realmente começou naquela ocasião sua obra de espalhar o Evangelho. Ele pensava estar destruindo o cristianismo, quando na verdade o estava divulgando. A perseguição sempre espalhou o cristianismo, como o vento espalha o fogo. Isso tem acontecido através dos séculos, desde que Jesus viveu na terra. Veja que espécie de igreja era aquela. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Esta foi a razão do Evangelho espalhar-se no princípio. Qual foi a comissão dada aos discípulos? Ide pregai o Evangelho. Quantos Jesus terminou para a sua obra? Quantos Jesus treinou para a sua obra? Somente 12. E o 12 o abandonou. Lá estavam eles em Jerusalém, e todo mundo estava precisando do Evangelho. A perseguição de Saulo, como a confusão de línguas na terra de Babel, espalhou os cristãos pelo mundo. Não foi a covardia que os levou a fugir, porque os encontramos em toda parte pregando o Evangelho. Então foi uma ação de quem, então? De Deus, né? Foi Deus que usou a perseguição. Porque eles ficaram acomodados em Jerusalém. Estava bom demais. Está na capital, irmão. Irmão, tem gente que só gosta de igreja grande. Irmão. Tem irmão que eu acho que ele fala que vai pregar em Paris, obreiro aqui nosso. Fala que vai pregar aqui, ele vai fazer a obra. Uhum. Mas ele vai fazer em Paris, no Texas, na Califórnia. Aí Jesus pega ele e fala: você vai fazer a obra aqui dentro do cárcere. Sua casa. Dentro do cárcere. Fazer capelania. Fazer a Fundação Casa, que nem o irmão que era diácono aqui, que faleceu. O Wilson. Né? Aí, eu fui com ele. Então. Eu fui fazer com ele. Foi até na época que eu fui para a levar café para as visitas. Nós saímos daqui de madrugada. Só quem vai saber isso. Difícil Então, que é. Porque... E aí? Porque assim, todo mundo quer igreja grande. Por isso que a igreja estava acomodada.
em Jerusalém. Capital, né? Todo mundo lá. Aí Jesus falou, não, vamos fazer um negócio aí. O Estevão é meu. Já fui também, mas fui acompanhado. O Estevão é meu. Vou usar ele. E ele vai estar comigo. Porque, assim, e é tremendo que ele vê o céu aberto. O povo apedrejando, ele vê o céu aberto. Veja o céu aberto. E ele, o Senhor Jesus, de pé, à destra de Deus. Glória a Deus. Então, a partir disso, aí a perseguição começou. Aí os apóstolos ficaram. Mas o restante do povo saiu e saiu pregando. Saiu e saiu pregando. Não era fugindo e se escondendo, era fugindo e pregando. Amém? Depois vocês leem. Irmãos, essa explanação aí a dele... pessoa, o outro chega, pisa no pé dentro da igreja e fala que está sendo perseguido. Isso é perseguição do evangelho de vocês? Não. Não. Eles não tinham... Isso, às vezes a gente precisa entender que é um para-quê de Deus. Lembra da pregação que eu falei? Que Deus precisava que Davi montasse o exército dele, que Deus tinha preparado para ele. Não seria o exército de Saul. Seria outros homens. E Davi precisava entender que era Deus que ia formar na fraqueza dele. Porque se ele formasse no auge, fui eu que fiz. Irmão, Deus não trabalha assim. Mas o caráter cristão não é formado na bênção. Não, é formado no... É sempre na luta. Não, é no fogo. Porque na bênção é muito bom. Você quer ver uma coisa, irmão, como é no fogo? Vamos ver Malaquias. Abre aí. Agora a senhora falou que... Olha só. Malaquias. O último profeta do Antigo Testamento. Ó. Quer ver? Só que tem muitas mensagens na Bíblia que as mulheres não pregam. Não. Então, o que está no Senhor Jesus? Nunca vi isso. Ó. Malaquias 3 eles pregam. Malaquias 2 eles não pregam. Malaquias 2 não pregam. Mas porque é difícil interpretação, né? E eles são o primeiro a apanhar. Ó. É isso também. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão... É 3 versículo 2. Desculpa. Aqui ele fala da vinda do Senhor, da precedida pelo anjo. Pelo Senhor, a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Aqui ele aponta para... Ele fala dos dois. De João Batista e de Cristo. O anjo aqui é tipificado de João Batista, que ele prepara o caminho. Ó, a vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo. Vamos lá. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Olha só. Aqui a Malaquias falando de João Batista. Prepara o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Ó, o Senhor aqui não está todo em letra maiúscula, tá vendo? Esse Senhor aqui é Cristo. O Senhor, o Deus, o Yahvé, o Jeová, é quando você vê o Senhor todo em letra maiúscula. Aqui é Cristo, templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto. Quem é que ia fazer um novo concerto? Cristo, ó. A quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor, pode ver que aqui já está tudo em maiúscula, trarão ofertas em justiça. A gente só vai se apresentar a Cristo, a Deus, ao Pai, a gente só vai depois que a gente for purificado. Olha só como ele já está falando. Purificado em quem? Em Cristo. Por que o véu foi rasgado? Porque não tem mais, depois que você se entrega a Cristo, não tem mais separação. Aí você lembra que aí o autor aos Hebreus diz assim, pode entrar à vontade na presença de Deus. Não tem mais sacerdote. Não tem mais separação, não tem mais véu de separação.
Porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Por que foi rasgado de cima a baixo? Porque foi Deus que rasgou. Porque se fosse de alto a baixo, podia falar que foi um homem. E o véu tinha 4 dedos de espessura. Você já pensou rasgar uma lona dessa? Só Deus para rasgar. Vamos lá. Aí vocês entenderam como é que... Por isso que a senhora falou que a vida do cristão não é feita na bonança. Como ouro, aí ele vai ser, o interessante é aqui, ó, quando ele fala afinando e purificando como a prata. A prata demora mais que o ouro para purificar, que a prata tem mais impureza. Aí demora mais. E sabe quando para o ourives de purificar a prata? Só para quando ele vê o rosto dele refletido. A nossa purificação só vai terminar quando Deus vê em nós o rosto dele refletido. Por isso que a gente passa por essas perseguições, por essas provações, para a gente ir sendo purificado. E aí a pessoa acha que essa perseguiçãozinha, esse olho torto, esse bico virado, é para nos purificar. Não é para nos matar. Senão Davi teria morrido lá na caverna do Adulão. Eu acho tudo, pastor, necessário, sabe? Eu estava esses dias numa oração e eu falava assim, tudo é necessário, porque se não fosse isso, como seria? Então eu viveria como? Então eu não teria sentido, então eu não teria me arrependido, nada teria acontecido, porque eu não ia sofrer. Enquanto você está bem e está tudo bom, não tem sofrimento. Então você não vê nada acontecer, você não vê a família se dividindo às vezes, você não vê nada acontecer, nem os vizinhos, nada te perturbar, nem os de dentro da igreja, nem os de fora. Então, o que você está fazendo? Então, porque aí você olha, você precisa olhar. Eu sempre falo isso. Se não está acontecendo nada, se preocupe, porque você não está fazendo o que é para fazer, o que a Bíblia diz que é para fazer. Porque no mundo tereis aflições. Se não tiver aflição, tem alguma coisa errada. Eu me lembro de acho que foi o Samuel Ferreira que eu vi, o pastor Samuel Ferreira. Agora é bispo, né? Na época ele ainda estava como pastor, mas estou brincando, mas ele ministrou uma palavra de ensino sobre isso. E ele, no primeiro momento ele falou, irmão, se você não estiver passando por nenhuma desavença, por nenhuma perseguição, nenhuma dor de cabeça, irmão, sempre fala isso. Olha para a tua vida, vê se você está vivendo o evangelho. Quando todos se afastam e de repente você fala assim, eu estou sozinho. Mas não é, porque Deus quer um particular com você. E você não entende isso. Né? Na hora você entende, eu estou sozinho, agora eu fiquei sozinho. Agora é bobo. Irmã, não morre não. Morre não. Mas não, porque se você achar que vai morrer, Deus manda até um Obed-Edom. Deus manda até um Obed-Edom para te tirar do poço. No último dos 45. Fala assim, ô Jeremias, como é que tá aí? Tô com fome, tô com sede, mas tá bom, peraí, que eu vim aqui te tirar, eu e mais uns amigos aqui. Nós vamos fazer uma corda de lençol aqui, ó. Vamos fazer um laço, você passa por debaixo dos braços. Você não precisa nem fazer força, nós vamos te tirar. Ele ficou lá. Então. Tem muita coisa do tempo. Então, porque é um tempo necessário. Nós não entendemos, né? Nós não entendemos. A gente só vai entender depois, irmã. Sabe, aí eu estava entendendo, eu fui dar aula hoje eu estava lendo, e eu estava lembrando para que Deus me direcionou para dar aula para 4 pessoas em 30 sextas-feiras sobre o livro de Atos. Para 4, 5 pessoas. E os irmãos iam, até hoje o irmão Enoque fala para mim, quando ele me encontra lá na sede, pô, irmão, que saudade daquele sexta-feira lá. Aí a gente vai ver que não era para encher os irmãos? Sim, mas era me preparando para estar aqui. Tudo tem um propósito de Deus, não é o nosso. A gente acha que é a gente que está fazendo, mas é o Espírito que nos guia e nos prepara. Felipe... Eu estava falando do hino de manhã com as irmãs, o hino 4, na estrofe 4 fala assim, que aquilo que precisamos, Deus não vai negar. Ele vela por nós. Então ele fala do que a gente precisa, não do que a gente quer. A gente pode até pedir o que a gente quer, mas ele só vai dar aquilo que a gente precisa. Sim. Se ele for dar mais do que você precisa, você fica cheio.
A alma farta, em Provérbios isso. A alma farta pisa favos de mel. O faminto, aí tem acho que é Provérbios 9, gente. Acho que é 9:4, deixa eu ver. É Provérbios 9. Agora eu não lembro qual é o versículo. Deixa eu ver aqui. Acho que é Provérbios 9. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já deu ordem, escarnecedor, não repreenda o escarnecedor, dá a instrução sábio, o temor do Senhor, se for isso, porque por mim. Não, eu vou. Depois eu procuro e põe no não é Provérbios 9, é as águas roubadas. Não é Provérbios 9, não. Eu não lembro agora. Eu lembro que ele diz que a alma farta pisa favos de mel. Então a pessoa que está muito cheia de coisa não vai dar muito valor. A pessoa cheia de muita coisa, ela não dá muito valor. É por isso que às vezes você vê, às vezes o pai forma ele monta, Deus dá a graça, abençoa ele forma um império financeiramente. E às vezes o filho que já nasceu no império não dá valor para aquilo. Aí ele desmorona tudo. Né? Teve um grande empresário aí que ele teve que vender as ações do grupo das empresas dele porque os filhos não queriam saber. É um grande perigo que eu já pensei assim, que eu vou dar para meus filhos aquilo que eu não tive. O filho cresce sem saber o que é sacrifício, e não vai dar um pingo de valor para você nem para o que você fez. É. Então, eu não tô, depois eu vou achar, eu ponho no grupo lá. Filipe Evangelista, continue, Marrito. Filipe, um dos 7 escolhidos para diácono, era evangelista. Como resultado da perseguição, ele se estabeleceu em Samaria. Jesus tinha dito: sereis minhas testemunhas em Samaria. Filipe anunciava-lhes a Cristo. Multidões o seguiam em uma campanha de evangelização. Mas Deus lhe disse que deixasse o trabalho que estava fazendo com tanto êxito, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Filipe obedeceu e saiu. No caminho encontrou um etíope. Seria por acaso? Quando estamos dentro da vontade de Deus, as coisas não acontecem por mero acaso. Nenhum amigo cruza o seu caminho por acaso. Nenhuma alegria ou tristeza sobrevém, senão pela permissão de Deus. Esta história levanta a pergunta sobre qual o método que dá mais resultado. Pregar a um grande número de pessoas ou falar de Jesus individualmente. Muitos julgam que o método individual é lento, mas veja só, o Brasil tem uma população de cerca de 180 milhões de pessoas. Suponhamos que você seja o único crente deste país. Você ganha uma alma para Cristo hoje, amanhã vocês dois ganham uma alma para Cristo, no dia seguinte o mesmo acontece com os 4, no quarto dia, amanhã vocês dois ganham uma pessoa para Cristo. No dia seguinte, o mesmo acontece com os 4. No dia seguinte, os 8 ganham mais 8, e assim por diante. Aqui está um fato impressionante. Se cada um desses crentes e os que eles fossem ganhando levassem uma pessoa a Cristo por dia, quanto tempo levaria para alcançar 180 milhões? Menos de um mês, a conta do primeiro convertido. Aí o etíope, convertido pelo testemunho de Filipe, sem dúvida levou o evangelho à África. Nada indica que a África tivesse antes qualquer conhecimento do Filho de Deus. O evangelho estava a caminho dos confins da terra.
Porque aquele etíope ele era, ao que tudo indica, convertido ao judaísmo. Então a África conhecia o judaísmo. Lembra que eu falei da rainha de Sabá? Rainha de Sabá, rainha da África? Sim, é que ela era da região era da mesma região desse etíope, da Etiópia, o continente africano. Né? Então, olha o que Salomão fez. Numa entrevista, converteu a mulher. Né? Alguns estudiosos dizem que Salomão converteu a mulher. Só que deveria ser a África rica, né? Porque a África toda ela é pobre. Então, mas naquela época a África era rica. A África sempre foi rica por causa dos diamantes, por causa de tudo. Mas por causa da idolatria, se vê essa pobreza hoje, sim, né? Começaram a adorar elefante. Coisa que não. O espiritismo também entrou, né? A cultura africana de bruxaria, tem muita bruxaria lá, tem muito os cultos aos demônios. Na região da África lá é pesado o negócio. E aí nunca vi um bruxo se levantar lá e aquele monte de palha que roda sozinho sem ter ninguém? Então, eu vi isso numa pregação do testemunho do Júlio Trovão. Aquele monte de palha rodando sozinho que não tinha ninguém lá. É terrível. Pastor, no antigo trabalho meu, eu ouvi uma discussão assim, falava assim, alguém falava assim, lá o missionário tal X foi na África, aí tinha um africano, né, nesse trabalho, mas foi fazer o que lá na África? Se lá tem os pastores, se lá tem os missionários, por que vocês não vão aqui no Brasil, nas vielas, nos becos? E começou essa discussão, né, e foi uma discussão, e eu fiquei olhando aquilo, falava uma coisa, não falava outra. Aí ele falou assim, no final ele falou isso aí que o senhor falou. Mas a África é rica. A África não é pobre não só tem pobre lá não. Aí o outro falava, mas tem a parte pobre. Tem, mas tem os missionários, mas tem os pastores. Aí o outro falava, mas e os seus missionários, seus pastores estão indo lá? Estão indo mesmo pregar o evangelho? Genuíno. E foi uma discussão. Porque assim, só sabe quem conhece. Vocês já trouxeram aqui o Ricardo Máximo? A gente já conhecia ele e para lá. Então, o Ricardo Máximo, que ele é do Belém, né? Eu levei ele acho que 2 vezes lá onde eu estava no avivamento, na Itaquá. Levei ele 2 vezes. Aí depois disso, ele pregou no Ipiranga, lá em Jaú, no Congresso de Missões. O povo de lá ficou maravilhado com o que ele falando aqui. Vocês estão cansados, vocês se cansam, vocês vêm de carro. Ele falou pregar. Gente. Ele falou que lá, o que eles andam para ir com a terra tão quente, eles colocam garrafa PET nos pés para não queimar os pés. Para poder chegar, porque não tem chinelo. Lá são 5, 6, 7 horas de culto. Porque não tem o chinelo. Eles passam o dia cultuando. Não tem. Não. Entendeu? Aí a gente tem hoje aqui tudo uma estrutura, tem igreja com ar-condicionado. E os bancos? Os bancos tudo de madeira. Não, e quando tem banco. Quando tem banco. Às vezes não tem no chão mesmo. Porque assim, o que está acontecendo lá na Nigéria, que estão matando famílias de cristãos. Sim. Matando assim, a rodo. E aí os familiares têm que fazer um enterro assim de famílias inteiras. São nigerianos, mas são islamismo. O islamismo que persegue. Mas vamos orar, orar pelos irmãos e orar pela igreja perseguida. Eles já chegaram nos Estados Unidos, né? Você ouviu que lá nos Estados Unidos, sei que lugar que é, que um deles já é prefeito? É o prefeito de Nova York. Aí eu vi até uma pessoa questionando, o Trump não aceita muita coisa e enfrenta todo mundo, por que não tira eles lá da praça? Porque eles estão fazendo lá o culto deles lá na praça se autoflagelando, né? Tinha um monte lá na... Então, é que lá é o país da liberdade, eles não podem, lá eles vão limitar se eles começarem a fazer a Sharia. Aí o negócio esquenta, porque eles não vão deixar, o americano não vai deixar. Mas deixa eles lá com os problemas dele, a gente já tem problema demais aqui. Acho que o Islã também já está no Brasil. Não, faz tempo. Né? Em grego, Saulo, vai lá, irmã.
Em grego, Paulos, derivado do latim Paulus, que quer dizer pequeno, nome do grande apóstolo dos gentios. O nome judaico anterior era Saulo, no hebreu Saul, no grego Saulos, assim denominado nos Atos dos Apóstolos. Mesmo até depois da conversão de Sérgio Paulo, procônsul de Chipre, daqui em diante só tem o nome de Paulo, que ele a si mesmo dá em todas as suas cartas. Não é de estranhar que alguns pensem que tomou este nome do procônsul Sérgio. Isto, porém, não é de modo algum aceitável, tendo em vista o modo gentil pelo qual Lucas o apresenta, dando-lhe o nome de Paulo, quando começou a sua obra de apóstolo dos gentios. É mais provável que, acompanhando o costume de muitos judeus, e principalmente os judeus da dispersão, o apóstolo usasse de ambos os nomes. Havia nascido em Tarso, cidade principal da Cilícia, e pertencia à tribo de Benjamim. Não se sabe como é que a sua família foi residir em Tarso. A primeira menção feita a Saulo foi por ocasião da morte de Estevão. O martírio deste parece ter influenciado aquele perseguidor da igreja. Saulo está em luta com uma consciência despertada. Ele sabia que estava errado, mas não queria ceder. Foi por isso que Jesus lhe disse em sua visão: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Saulo causou grande mal à igreja. Quanto mais moral e inteligente a pessoa é, mais dano pode causar quando dominada por Satanás. Foi por isso aqui, né? É, porque assim, a gente está tendo isso. Isso aqui, ó. A gente está vivendo isso hoje. O Brasil está passando por isso. Uma pessoa, quanto mais moral e inteligente a pessoa é, não há uma pessoa que é formada moralmente e inteligente que está causando muita opressão no Brasil hoje? Ele está sendo usado por quem? Porque o mundo jaz no maligno. Porque a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo não vai fazer o que está fazendo. O que essa pessoa faz no Brasil. Os magistrados. É. Você entendeu? Então, mesmo tendo alguns crentes lá no meio, os crentes não... Eu não sei, a gente tem que orar pelos crentes que estão lá. Para que Deus dê a eles a mesma ousadia que deu para Pedro. Sabe? Na hora que tiver que falar, Deus tomar ele lá e ele ser usado por Deus para convencer os homens do pecado que eles estão cometendo, e vem a justiça de Deus, né? Ou o juízo. Ou ele precisa entender que eles estão em pecado e que há a justiça de Deus em Cristo, ou se eles não acreditarem nisso, vem a ira, vem o juízo. Não é verdade? Bom, por isso que o procônsul lá, no Atos 13, quando Paulo prega, ele se converte. Porque ouviu a palavra e viu o poder de Deus na vida do Paulo, quando ele manda o homem ficar cego. Né? Precisa de um desse lá. Então, Paulo podia ser... hoje, o Paulo tinha formação para ser um ministro do STF. Olha só a formação do homem. Ele era poliglota e era formado em Direito. Então ele tinha... Porque ele fazia parte do Sinédrio. Então ele era top na área do direito legal, né? Tinha cacife, né? Tinha cacife. Hoje ele poderia... Certamente ele estaria. Onde nós paramos, mano? A conversão. Pode continuar. A conversão de Saulo é uma das mais emocionantes da história. Procure conhecê-la bem. Antes ele estava respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Agora nós o vemos pregando nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Em cada passo das suas 3 viagens missionárias, Paulo tomou conhecimento da vontade de Cristo com inconfundível clareza.
Não há dúvida de que Paulo ocupa o lugar mais importante de qualquer homem no Novo Testamento. Ele converteu-se e foi feito apóstolo pelo próprio Cristo. Foi a ele que Cristo fez revelações diretas da verdade e entregou as doutrinas da igreja. A quem Paulo foi especialmente enviado era o apóstolo dos gentios. Isso, anota aí, ó, faz um grifo aí. Isso aqui pode ser pergunta da prova. A quem Paulo foi especialmente enviado? Ele era o apóstolo dos gentios. Como Pedro para os judeus. Pode continuar, irmão. Como Pedro aos judeus. Era o apóstolo dos gentios como Pedro aos judeus. O que Pedro tinha feito desde o Pentecostes? O que Pedro tinha feito desde o Pentecostes? Não é só o que a pessoa crê, mas o que ela faz para crer que importa. Cristo havia dito a Pedro que ele seria testemunha. Ele ajudou a iniciar a primeira igreja, realizou milagres e batizou milhares. Seu trabalho tem sido entre os judeus. Encontramos Pedro agora na casa de Simão, curtidor. Deus iria mostrar-lhe que o evangelho era tanto para judeus como para gentios. O muro alto da diferença religiosa entre os judeus e gentios precisava ser derribado. Pedro foi o homem a quem Deus usou para iniciar essa tarefa. Cristo estava construindo uma igreja e queria que tanto os judeus como os gentios fossem as pedras vivas com as quais fosse formado. Aleluia. No Pentecoste, Pedro usara as chaves do reino, confiadas a ele para abrir a porta do evangelho aos judeus. Enquanto Paulo estava em Tarso, Pedro, na casa de Cornélio, fez uso da chave e abriu a porta que impediu os gentios de entrar. Isso, lembra que eu falei aqui? Eu acho que eu falei uma vez aqui sobre as duas chaves, né? Que Deus deu a Pedro. Porque quando Deus... A gente vai ver isso aqui, ó. Vamos lá, Mateus 16. Vocês entenderem as chaves dos céus. As chaves que Jesus fala que vai dar as chaves para ele. Autoridade, né? É. Eclesiástico, né? Uhum. A confissão de Pedro. 16, 18. Mateus 16, 18. Quem achou pode ler. 18 e 19. pois também... Pode ler. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, olha só o que Jesus entrega para ele. Pode ir lá, irmã. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Vocês viram que são as chaves do reino? Se são chaves, são duas portas. São portas. Não é uma chave só. Porque havia uma... Viu o que o pastor escreveu aqui? O pastor escreveu aqui, no Pentecostes, Pedro usara as chaves do reino confiadas a ele para abrir a porta do evangelho aos judeus. Uma porta. Uma chave ele usou para abrir a porta do evangelho aos judeus. A outra chave, enquanto Paulo estava em Tarso, Pedro, na casa de Cornélio, fez uso da chave e abriu a porta que impediu os gentios de entrar. Essas duas chaves eram para Pedro, tanto para os judeus quanto para os gentios. Olha o que o homem que, lembra que eu falei? O homem que em determinado momento achou que não servia mais para nada, porque tinha negado Jesus, Jesus foi lá e falou, não, rapaz, é com você mesmo. A promessa está de pé. Eu vim aqui para você comer do peixe que eu estou te dando e do pão. E agora apacenta e eu confirmo os teus irmãos. É forte o negócio. O pastor que está lá do Brás, quando eu congregava no Brás, ele no dia que eu pedi carta para ele, eu vim para o Ipiranga, ele ministrou essa palavra e ele mesmo escreveu aqui, ó. Caneta dele. Pastor da dia 5 de 8 de 2009. Me deu a carta para voltar para o Ipiranga. Caneta dele. O pastor Odália é ali perto da escola, né? Saiu, não está mais. Não está mais lá, não? Achei que ele estava lá ainda.
Eu passei lá, com quem que eu fui? Acho que com o irmão Pompílio. A gente foi lá no Parque São Rafael, numa igreja, num pastor amigo nosso, e a gente passou por ali, né, em frente à igreja dele, pra gente pegar a radial. Tem Ferraz agora. Ah, tá em Ferraz? Vou falar para ele que ele não está mais, que ele perguntou se o pastor Odário estava lá, falando, não sei não. Ele foi meu pastor. Marcou aqui, tem aqui. Então essas duas ministrações de Pedro, no Pentecoste, em Atos 2, foi a chave para os judeus. Em Atos 10, para os gentios. Guarda isso aí, irmão. Guarda isso, que isso é tremendo. Porque a palavra se cumprindo que Jesus falou para ele lá na Cesareia. Lá em Cesareia de Filipe. Testemunha até os confins da terra. Pode continuar, irmão. Eita, vamos dar uma corrida aí, irmãos. Para ver se a gente lê pelo menos até o 30. A morte de Estevão foi só o grande começo da grande perseguição aos cristãos. Como foi que conseguiram chegar a Antioquia? Alguém disse que o cristianismo, nos dias primitivos, foi uma história de duas cidades. Até o capítulo 12 de Atos, vimos o início da igreja de Jerusalém, tendo Pedro como dirigente. De Atos, capítulos 13 a 28, iremos ver Paulo e a igreja de Antioquia, que passou a ser a nova base de operações. Todas as maravilhosas viagens missionárias de Paulo tiveram início ali, e não em Jerusalém. Antioquia tornou-se o novo centro da igreja para cumprir a ordem de Jesus. Os judeus cristãos primitivos não podiam deixar de falar daquilo que mais interessava. O poder de Deus era tão visível que uma grande multidão se uniu à igreja. Nessa igreja, um novo nome dado aos discípulos de Cristo. Em Antioquia, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. É interessante notar que a igreja tinha perdido contato com Paulo. Não estavam interessados no que havia acontecido com ele, mas Barnabé foi procurá-lo. Ele tinha mantido contato com Paulo todos esses anos. Se não fosse Barnabé, Paulo poderia ter permanecido na obscuridade da vida toda. Imagine que o mundo teria perdido se Paulo não tivesse sido descoberto. Há muita gente esperando ser descoberta por alguém para Deus. Olha só. E aí, a gente está preparado para servir de Barnabé? É difícil. Consolar alguém que está sendo como se diz, desprezado por todos. Porque aqui depois que ele se converteu, ele foi desprezado tanto por judeus quanto pela igreja. Por quê? Pelos judeus, porque eles acharam que ele já o viam mais como traidor. E pela igreja, desconfiança. Será que se converteu mesmo? Aí tem que ir o filho da consolação, que é Barnabé, e até ele. Vou levar você. Vou levar você para falar com os apóstolos, vou apresentar você para eles. Você precisa trabalhar para a obra. E às vezes a gente precisa ter maturidade, irmão, de estender a mão para aquele que te perseguiu. Se Deus tomou a vida dele, entenda. E a gente precisa ter essa maturidade espiritual, para entender que Deus fez a obra, para enxergar Cristo na pessoa, né? Porque a pessoa vai dar frutos, a pessoa vai transparecer que ela foi transformada, vai mostrar com seus atos seus atos diários que ela se converteu, que ela mudou. E, se eu não me engano, acho que demorou 14 anos para um homem ser chamado, de 10 a 14 anos, para Barnabé ir atrás. Já pensou? E aí, assim, ele não estava sozinho, né? A gente sabe que ele estava com Jesus. Aí Jesus estava preparando ele para o grande apostolado dele. Amém? Porque o pastor, isso aqui é tremendo, viu, irmã Rita, que a senhora leu. Há muita gente esperando ser descoberta por alguém para Deus. Às vezes aquela pessoa que você acha que... Às vezes tem pessoas que a gente olhando assim, a gente fala, não sei. É o improvável. É onde está, né? Às vezes, né? É onde está, porque Deus faz o improvável ser aquilo que Ele quer. Irmã, quem é que assim ia
Como é que não tinha ninguém em Jerusalém para reerguer os muros? E Deus trouxe um homem lá de Suzã, 1.100 quilômetros. E não era um camarada entendido, ele era copeiro. Ele era copeiro. Pois é. Um homem de um cargo de confiança, sim. Ele tinha inteligência, tinha sabedoria, tinha formação. Mas pegaram um homem que tinha um salário bom, tiraram ele do salário, ele veio, saiu do carro, saiu porque ele podia, para ele estava cômodo. Dormia numa cama boa, mas ele chorou quando ele soube da situação. Era judeu, né? Sim. Gostava do judeu. Não, Neemias, ele era descendente, muito provavelmente, da tribo de Judá. Porque ele era da descendência que foi levada para cativeiro. E que não tinha voltado na primeira leva. Nas primeiras levas, quando voltaram. Nem com Esdras, nem com... Aí com ele que vieram mais alguém. Que os primeiros que vieram com Esdras para reerguer o templo. Aí o templo foi reerguido, mas os muros ninguém reergueu. Vamos lá. E aí tem que ter alguém para enxergar isso. Porque assim, irmãos, veja só. Ananias orou por Paulo. A gente só vê Ananias, o ato de Atos só fala isso dele. E Barnabé, a gente sabe que Barnabé foi muito importante na vida dele. Depois que eles se separam, Barnabé foi cuidar do Marcos, que Paulo tinha desprezado. Olha como Barnabé tinha esse negócio. Quando ninguém quer, eu quero. Amém? Início das missões estrangeiras, vamos lá. Paulo e Barnabé, os primeiros missionários ao estrangeiro, partiram de Antioquia para o Ocidente. O maior empreendimento do mundo são as missões estrangeiras. E aqui temos o início dessa grande obra. A ideia originou-se exatamente como devia, numa reunião de oração. Enquanto Paulo e Barnabé pregavam o Evangelho sob perseguição e provações, havia muitos em Jerusalém, levantando o problema que mais perturbou a igreja. O gentil precisava tornar-se judeu e aceitar as leis e cerimônias do judaísmo, antes de poder tornar-se cristão. Paulo e Barnabé não haviam dito nada sobre Moisés. Sua afirmação era: crê no Senhor Jesus e será salvo. A lei não salva ninguém. A essa altura, Lucas se uniu aos missionários. A primeira pessoa convertida na Europa não foi um sábio ou uma autoridade influente, mas Lídia, uma vendedora de púrpura. Em Filipos, encontramos Paulo e Silas na prisão, porque vemos homens como esses lançados na cadeia. O segundo cristão da Europa foi bem diferente da primeira cristã. Lídia converteu-se numa reunião de oração, mas o carcereiro foi preciso um terremoto para convertê-lo. A pergunta dele é provavelmente uma das mais importantes do mundo. As experiências de Paulo nas maiores cidades do seu tempo são repletas de interesse. Ele fundou uma igreja em Tessalônica. Na formosa Atenas, pregou seu imortal sermão no Areópago. Essa é uma das grandes cenas da história. Que efeito teve ele nos ouvintes? Ao pregar naquele dia, Paulo não só estava trazendo uma mensagem maravilhosa aos atenienses, mas falava a você e a mim. Ele nos diz que Deus está perto. Para alguns ele parece estar longe, que nem procuram alcançá-lo. Entretanto, ele ouve nosso mais débil sussurro quando falamos com ele. Paulo deixou Atenas e chegou a Corinto, muito desanimado. Não sabemos se conseguiu fundar uma igreja em Atenas, mas em Corinto, uma das cidades mais corrompidas do mundo antigo. Ele fundou uma igreja e lá permaneceu 18 meses para confirmar os crentes na fé. Foi lá que ele encontrou Áquila e sua esposa Priscila, que vieram a tornar-se grandes e leais amigos do apóstolo. Depois de uma ausência de 3 ou 4 anos, Paulo voltou a Antioquia
Passando por Éfeso, em Antioquia, deu relatório de sua entrada na Europa. Então, aqui está descrevendo a viagem dele, a segunda viagem, que ocasionou... A primeira viagem, vocês lembram o que... A primeira viagem, o menino João Marcos volta antes de terminar a viagem. Aí na segunda acontece o problema que Barnabé queria levá-lo, que o Barnabé parece que era tio ou era primo, mas provavelmente ele era tio de João Marcos. Queria levar junto e Paulo não quis. Aí Barnabé disse, então tá bom, então eu vou com ele para outro canto e você vai para outro canto. Aí ele leva Silas. O problema é que quem era para apanhar no lugar de Silas era Barnabé. E quem apanhou foi Silas. Mas Deus tem o seu jeito de agir. Até nas brigas ele tem propósito. Porque na divisão ele criou 2 equipes, irmãos, de evangelismo. E 2 caras cabeças. Porque tanto Paulo quanto Barnabé eram mestres. A gente leu lá, lembra? Que a gente leu lá em Atos 13, que os 2 eram mestres. Os 2 eram sábios. Então, tanto um quanto o outro, eles sabiam formar discípulos. Vamos lá. Aí, ele tem aquela frustração lá de Atenas, aí vai para Corinto. E depois de Corinto, ele permanece 18 meses. Mas ele ainda pregou em Corinto. Né? Sim, ele pregou no Atos 17. Sobre o altar do Deus desconhecido. Tem uma hora, irmãos, eu vou ver se eu consigo. É que agora, eu vou ver se na próxima aula eu trago uma descrição do Deus desconhecido. Como é que ele usou aquilo. E como era a história do que chegou. Aconteceu lá em Atenas uma praga, ou uma fome, mais ou menos assim. Eu não estou bem lembrado agora. Eu preciso ler de novo, aí eu trago para vocês. Eu vou trazer para vocês. Não vou parar, não. Vou trazer bem detalhadinho, para vocês entenderem como é que foi essa pregação em Atenas. E ele sabia da cultura. Por isso que Deus... Irmãos, Deus tem as pessoas certas para os lugares certos. Porque Pedro não ia conseguir. O conhecimento de Pedro era limitado porque ele não tinha a formação acadêmica que Paulo tinha. Então, quando Paulo pegou, falou, rapaz, eles estão falando desse Deus aí, desconhecido? Tá ótimo. Aí eu vou trazer para vocês, aí eu vou ler. Eu acho que eu tenho ele baixado aqui a história baixada no meu celular aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou baixar e vou imprimir. Aí eu trago e leio. Aí eu formato um PDF e mando para vocês no grupo. Você vê que a idolatria era tanta que o Espírito dele perturbou. O Espírito de Deus na vida dele se perturbou com aquele Espírito. Sim. É muita idolatria. É muita idolatria. Continua? Pode continuar. Paulo gastou, é isso, né? Paulo gastou 3 anos numa das maiores cidades do mundo e as mais cosmopolitas. Multidões de judeus e gentios da Ásia ouviram a pregação do Evangelho. Éfeso era famosa por seu luxo, por sua licenciosidade e pelo culto à deusa Diana. Os anos que o apóstolo passou nessa cidade tem tanta coisa interessante que é difícil escolher as mais importantes. Convertidos, entusiastas, queimaram seus livros de artes mágicas e jogaram fora os ídolos de prata. Houve uma grande fogueira em Éfeso. Parece que podemos ver as chamas ardendo ainda hoje. Eles representavam a queima do seu modo antigo de viver. Paulo ensina que todo ídolo deve ser derrubado em nosso coração e que só o Senhor deve ocupar o trono. Há alguma coisa em nossa vida que precisa ser queimada? Deixa eu só falar assim, eu não sei se eu já falei aqui alguma vez que eu vim pregar, eu sempre gosto de falar. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus se torna um ídolo na nossa vida. Qualquer coisa. Até um filho. Se você gostar mais do filho, amar mais o filho do que você amar a Deus, ele se torna um ídolo. Porque o mandamento, lembra que Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento. Aí ele diz, você aprendeu a amar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua força, com todo o seu, sobre todas as coisas?
Aí vem a segunda parte. E ama o teu próximo, como a ti mesmo. Você só vai aprender a amar o próximo, como a ti mesmo, se você amar a Deus sobre todas as coisas. É por isso que muita gente, às vezes, é usada e não sabe, falando. Um gentil que nem, às vezes nem conhece. Não tem... Ele fala assim, mas o amor ao próximo não tem. Mas não tem amor ao próximo porque eles não deixam a gente ensinar a Deus. As pessoas amarem a Deus. O mundo não vai amar o próximo sem antes ele aprender a amar a Deus. Isso é fato. Não vai aprender a amar o próximo se não amar a Deus primeiro. Aleluia. E o mundo está se perdendo. A falta de amor. Na falta de amor. Mas ele não vai aprender a amar o próximo se ele não aprender a amar a Deus primeiro. Não vai. Por isso que ele diz, há alguma coisa em nossa vida que precisa ser queimada. Aí a gente precisa tirar algumas coisas. Amor a Deus é aquele que não é retribuído, né? Você faz pela pessoa sem a pessoa retribuir você. Então, aí, porque você vai amar a Deus, aí você vai entender o que é o amor dele. Você vai conhecer a Deus, você vai saber que ele te amou, mesmo antes, lembra que ele fala em Romanos? Deus nos amou, mesmo quando nós ainda não éramos pecadores. Ele não nos amou depois que a gente se converteu. E quando erramos, ele continua amando. Não amando. Mas aí, irmã, a gente só vai conhecer quem for tragado pelo Evangelho. Quem for envolvido pelo Evangelho. Então, como dizia o saudoso irmão Lázaro, quem for atropelado pela carreta da graça. Mas eles não deixam se pregar. Tudo que vai falar de Deus, eles põem algum impedimento. E aí eles estão caminhando para o abismo, e a igreja está lançando sobre eles uma rede de graça. A arca de Noé está sendo montada de novo, e eles não estão dando ouvido. Não chamam de louco como chama Noé. Como chamaram Noé. Chamaram Noé de doido. Nunca choveu aqui, rapaz. Nem sei o que é chuva. Vamos lá. A terceira viagem. A irmã já leu, né? Não? Então vai lá. Já. Volta embaixo. Bênçãos como essas. Bênçãos como essas não podiam ficar por muito tempo sem oposição. Se lermos o capítulo 19 até o fim, veremos os resultados do trabalho de Paulo. Os artifícios de prata fizeram um alvoroço e os apóstolos foram salvos graças à intervenção das autoridades locais. Em suas viagens, Paulo escrevia suas maravilhosas cartas. Hoje a lemos com grande proveito e interesse. De Éfeso, ele mandou uma primeira carta a Coríntios. Na terceira viagem, escreveu aos Coríntios, Gálatas e Romanos. Aqui, assim, tudo indica, irmãos, que essa primeira carta aos Coríntios, não sei se eu falei alguma vez aqui, acho que não. Vamos dar uma lida lá. Abre lá, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. A gente já está terminando, a gente vai correr depois nas outras aulas para a gente terminar. Só para a gente... primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que vocês vão ver que é o que tudo indica, essa primeira epístola é a segunda. O pastor Paulo já trouxe. Já trouxe, né? É que uma vez eu conversando com ele uma vez, e eu falei para ele, rapaz, tu tá esperto. Ele falou para mim. Ele já falou ensinamento sobre isso, né? Quer ver? Agora deixa eu achar aqui o versículo. Sempre dou graças. Agora, meu Deus. Não, ele tem aqui, ó. Deixa eu ver. Porque a palavra da cruz não cura, porque está escrito. Destruir a sabedoria dos sábios. Deixa eu ver. Mas Deus, meu Deus do céu. Não, é que ele diz assim, já por carta já tinha divertido vocês.
Eu vou pôr no grupo lá, depois, senão a gente não vai... Essa carta tudo indica que é a segunda. É que aqui eu não vou lembrar agora o versículo onde está. Depois eu mando para vocês, porque já por carta já tinha divertido vocês. Quer ver? Deixa eu ver. Depois eu vou achar em casa e eu mando o versículo para vocês. Aqui, ó, já achei, ó, até aqui, ó. Versículo 5, capítulo 5, versículo 9. Olha só. Já em carta. Olha lá, já por carta, escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, pelo jeito, ele já tinha divertido eles por carta. Viram? E ele, capítulo 5, versículo 9. Então, ao que tudo indica, é a segunda. Eu lembro que uma vez eu conversei com o pastor Vicente sobre isso. E a gente conversando, ele dando uma live, ele fazendo uma live na época ele postou um vídeo, aí eu fui comentar depois que eu vi. Aí ele até brincou comigo. Como é que eu posso discutir com o mestre, que nem você? Olha só o pastor Vicente brincando comigo. Pastor Vicente é a benção. Já por carta você tem escrito, é 5:9. Então, essa é a prova que... O pastor Paulo deve ter ministrado bem para vocês, já deve ter. O pastor Paulo é benção. Vamos dar uma paradinha, irmãos? Já são 9:30. Porque a gente quase terminou. Ó. Vai ser a despedida de Paulo. É a despedida de Paulo. Aí a gente faz uma entrada. Aí esse aqui eu quero ler com vocês, o capítulo 20, porque é uma das coisas mais interessantes. Quando eu ministrei isso, Deus falou muito comigo sobre a despedida dele, sabe? Porque os irmãos choraram muito. Amém? Paramos no 28. Isso, vamos Já tinha fazer tido no a 28. profecia do profeta Água. Quando ele chega, ali quando ele chega em Jerusalém, né? Ali quando ele chega em Jerusalém. Vamos lá, deixa eu parar aqui. Deus abençoe, meus irmãos.